Olá, pessoal do Facebook e das redes sociais. Estamos de volta aqui com o nosso estudo da noite. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita, hoje com dois convidados super especiais, nossa querida irmã Raquel e nosso querido irmão Quincas Veloso. E nós vamos começar, claro, fazendo a nossa oração. Nada melhor do que começarmos orando. Nós vamos convidar nosso querido Quincas Veloso para nos conduzir neste momento de oração. O Quincas, que é um grande amigo, que a gente teve a oportunidade de conhecer lá no Instituto do Amor, e das pessoas que tiveram o privilégio de conviver com Chico Xavier, que vai hoje nos ensinar e transmitir muitos ensinamentos. Quincas, é com você. Muito boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um momento interessante em que nós vivemos, porque exige de nós reflexão, entendimento e a busca interior para se sentir com força e com coragem diante das vicissitudes que a vida está a nos oferecer. Ergamos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, buscando a sua força e a sua coragem de enfrentar todos os obstáculos para depositar nos nossos corações fagulhas de amor capaz de iluminar a nossa trajetória na busca da nossa melhoria interior. Amado Mestre Jesus, nós estamos rogando a tua bondade para cobrir de amor a humanidade inteira. Que todos nós possamos despertar, Senhor, porque a gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. A tua paz, o teu carinho e a tua certeza da bondade de Deus, que nós possamos perceber isto o mais rápido possível. Paz e alegria no coração de cada um que se sintoniza conosco e dos nossos 4 companheiros de atividade desta noite, que sejam bem inspirados. Que assim seja, Mestre Jesus. Que assim seja. E nós estamos ao vivo aqui no Facebook, você que está nos acompanhando, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você também pode participar do nosso estudo de hoje. Nós estaremos aqui, nós 5, né? Cumprimentamos o nosso querido Herbert, nosso querido Gustavo. E você pode também trazer os comentários. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos estudar hoje o capítulo do livro Vinha de Luz, lição de número 63, intitulada O Irmão. E quem vai trazer o estudo dessa noite é o nosso querido irmão Gustavo. Irmão Gustavo Diniz, muito boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abrace, concedendo-nos paz e alegria, saúde e muito bom ânimo. Então, a lição que nós vamos trazer para as reflexões aqui do nosso momento, ela é da autoria do Emmanuel, pela mediunidade cristalina do Chico Xavier, está no livro Vinha de Luz, e é uma lição pequenininha, a lição de número 163, intitulada O Irmão. O Emmanuel vai comentar para nós uma passagem de Paulo, registrada na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, quando então o timorato batalhador do Evangelho, escrevendo aos irmãos de Coríntios, registra: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. E o Emmanuel abre isso para nós. Ele abre para nós dizendo o seguinte: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, desdobrando-o
aos pontos de vista que lhe são peculiares é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva ao plano maior o título de irmão. É uma lição muito interessante do ponto de vista da caridade, porque o Emmanuel coloca para nós aqui algo que acontece conosco quando nós estamos imbuídos no propósito de nos melhorar. Então, eu não sei com vocês, amigos, eu não sei se com você, meu amigo, minha amiga que nos escuta pelas ondas da internet, mas comigo aconteceu assim. Eu, quando adentrei a uma casa espírita cristã, pela primeira vez, no ano de 2010, no mês de março, eu fiquei extremamente sensibilizado e tocado com o que era falado nas reuniões públicas. Eu confesso a vocês que conheci Jesus nessa existência, exatamente no mês de março do ano de 2010. E tocado pela sua luz, pela sua bondade, a minha primeira intenção numa casa espírita cristã foi fazer uma tarefa. E aí eu fiz um ciclo de palestras que durou 6 meses para poder começar o serviço. Me candidatei a voluntário na tarefa de visita aos lares. E assim eu fui. Quando foi em 2011, em fevereiro, eu dei início à minha atividade. E confesso a vocês que não foi nada fácil. Toda sexta-feira existia filho, alguma coisa que acontecia de forma que me deixava para baixo. A esposa brigava comigo, companheiros de trabalho às vezes não me compreendiam, enfim, sempre acontecia algo que dificultasse a minha tarefa. E os companheiros da própria tarefa, muitas vezes também, um pouco irritadiços, me colocavam a pensar. Então é muito comum mesmo, se você está começando na doutrina dos Espíritos e também se sente tocado pela luz do Cristo, esse desejo de ser útil. E num primeiro momento, essa dificuldade se faz, às vezes para poder nos testar, às vezes para ver a nossa perseverança, muitas vezes para ver se nós estamos entendendo de fato o que andamos escutando e refletindo nas palestras e nos livros espíritas. Então, a atividade em si, de sair de dentro para poder realizar algo útil, muitas vezes ela não é compreendida num primeiro momento por aqueles que compartilham conosco as bênçãos da vida de perto. E isso é natural, principalmente no lar, onde nós estamos reunidos com a parentela que nos conhece já há algum tempo. E estranham muitas vezes
a nossa mudança de atitude. Então, para passar a palavra para os meus amigos, eu quero trazer, em concordância com o que o Emmanuel está falando aqui, uma questão do Livro dos Espíritos. Uma questão que me ajudou muito diante dessas dificuldades que me foram apresentadas quando então eu me propus a realizar algum trabalho no campo do bem. Porque na questão 643, o Kardec vai perguntar aos iluminados que o assistiam se todos nós podemos fazer o bem. Ele pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta dos benfeitores, ela é muito consoladora. Eles dizem para o Kardec que todos podem fazer o bem, que somente aquele que é de fato egoísta não encontra ensejo de praticá-lo. E que para isso, muitas vezes, fazer o bem, ele consiste não apenas em ser caridoso, mas muitas das vezes em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o concurso venha a ser necessário. Então, todas as vezes que nós somos úteis, efetivamente úteis, no campo do bem, nós estamos realizando o nosso trabalho interior, o nosso trabalho de melhora. E aqueles que compartilham conosco, como eu disse, eles nem sempre entendem isso no primeiro momento. A gente vai espontaneamente para fazer o bem, a gente é tocado pela doutrina dos Espíritos, pelo Evangelho de Jesus, mas a gente encontra barreiras. Então, é interessante nós refletirmos nesse sentido. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, irmão Gustavo. O irmão Gustavo nos traz uma reflexão muito importante, então, para todos nós, nessa noite. A gente convida você também, que está agora às 19 horas e 25 minutos nos acompanhando, para também dar a sua opinião nessa página, irmão, e o modo com que o Gustavo, então, nos coloca essa reflexão sobre todos nós fazermos o bem possível. Porque eu acho que a lição, ela quer nos mostrar uma possibilidade de melhora, né? Porque realmente, às vezes, a gente age para que a gente possa livrar-se do sofredor, às vezes a gente age exatamente para que a gente possa nos blindar contra o mal, né? Porque normalmente a gente sempre tem alguma coisa por trás, né? E Emmanuel nos chama para que a gente possa realizar isso com pleno amor. O Quincas nos trouxe algo muito interessante durante a oração, que fala sobre a questão assim, que o amor cobre a multidão de pecados. Eu queria aproveitar, Quincas, e agradecendo você pela presença hoje aqui conosco. É uma alegria você de Monte Carmelo estar participando com a gente aqui. Que você comentasse exatamente sobre essa questão, a importância de cada vez a gente amar, nessa perspectiva que o Gustavo nos trouxe, né? Porque às vezes a nossa energia vai ser periclitante, né? Às vezes, quando a gente muda a nossa vibração, estabelece algumas discordâncias à nossa volta, na nossa psicosfera, e isso nos dificulta avançar. Eu queria que você pudesse também trazer para a gente nessa perspectiva, nesse sentido que o texto nos traz da melhora, como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode vencer isso, vencer as nossas inferioridades, vencer as dificuldades externas, como é que a gente trabalha isso? Boa noite a todos e a todas. Muita paz aonde você esteja, que você esteja cheio de esperança e cheio de alegria. É sempre uma oportunidade muito boa a gente pensar aquilo que Paulo diz: fora da caridade não há salvação. E que a gente muitas vezes imagina, mas como fazer a caridade? O que é realmente fazer a caridade? E o nosso companheiro Gustavo lembrou muito bem, né? Com palavras bem claras. Gente, todo mundo pode realizar alguma coisa. E o trabalho que nós precisamos ter para fazer o bem consistentemente começa por nós nos conhecermos
é a alerta de Santo Agostinho para todos nós, e que o Livro dos Espíritos, na questão 918, falando sobre as características de um homem de bem, diz que ele é caridoso, não é? Que não perde uma oportunidade sequer de fazer o bem. Nenhuma oportunidade, hein, de fazer o bem. E toda a argumentação espírita é bem lógica e bem consistente. Você apanha o capítulo de número 13 do Evangelho, que fala sobre o bem sem ostentação, que cai muito bem para nós, né? Lembrando que não adianta você dar alguma coisa com o intuito de receber nome, de receber outras galhardias aqui da terra. Porque às vezes você fala assim, mas os espíritos são muito caridosos. Nem sempre. Por quê? Porque a verdadeira caridade é imantada desse amor que Pedro nos fala. Leon Denis usa uma expressão tão magnífica, ele diz assim, o amor é mais forte do que o ódio. Olha, veja bem, o amor é mais forte do que o ódio. E diz para nós que é a essência das nossas vidas. E que essa essência, ela é essência partida do nosso Pai Criador. Por isso, há aquela expressão que diz assim, vós sois deuses. Porque nós estamos imantados deste amor de Deus. Não só nós, os seres pensantes e inteligentes, mas tudo que ele criou, que me leva a raciocinar assim. Ora, tudo que Deus criou faz parte da minha vida. É uma coisa interessante. Você vê a vizinha, é produto do amor do mesmo pai que criou o meu pai, que criou a minha mãe, que criou os meus amigos. É o mesmo amor que se esparrama. Qual que é a caridade? É a propagação do amor. Tem como fazer caridade tendo ódio? Tem como fazer caridade sendo vaidoso? Quando é que você vai fazer caridade que você é displicente? Que displicência é essa? É você deixar de prestar atenção naquele que está na tua frente. No capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma anotação que diz para nós, fala para os ricos, vai, atende, serve, né? Primeiro você serve, depois pergunta. Isso é amor. Opa, ele está precisando, eu não quero saber de onde ele veio, qual o seu nome, se ele usa droga, se ele é alcoólatra, se ele é de Monte Carmelo, eu não quero saber isso, estou vendo que ele precisa. E todos nós precisamos de alguma coisa. Quando, na citação da 643, nós recuamos a 642, que também é formidável, que nos mostra que não basta deixar de fazer o mal. É preciso que se faça o bem. E o que é o bem? O bem é a caridade. E vou repetir, o que é caridade? É amor. Veja bem. E tem uma anotação tão forte que diz assim, que nós somos responsáveis por todo o mal que ocorra por causa do bem que tenhamos deixado de fazer. Gente, já imaginou isso? Você ser responsável por... E é responsável? Aí então vai estender. Como posso fazer caridade se eu não tenho bens materiais? Nossa, tem tanta coisa boa para se fazer. Eu me lembrava disso há poucos dias, numa conversa. No trabalho da campanha do quilo, que em alguns lugares eles chamam Alta de Souza, e nós temos aqui a campanha do quilo
denominada Josino Neri, que foi um grande espírita da nossa região, nós estávamos fazendo a campanha, passando de casa em casa, coletando, entregando um saquinho, recebendo de volta o saquinho com alguma coisa. E nós estávamos num bairro que não era um bairro muito, eu diria, com um poder aquisitivo muito bom, mas que era um bairro que sempre dava mais, por incrível que pareça. Pois bem, quando eu me aproximava de uma casa, eu notei que era uma senhora que comumente, habitualmente, todos os sábados, vinha à nossa casa buscar alguma ajuda. Eu falei, não vou constrangê-la. E comecei a dar uma volta mais ao longe da casa dela. Ela apareceu na porta e me gritou, Quincas, vem cá, eu também quero ajudar. E eu ainda menti, viu, gente? E aí eu disse para ela, não, eu ia passar sim, então, mas fiquei num sem gração. Fui lá, ela deu, no máximo, 2 colheres de açúcar. 2 colherzinhas de açúcar. Eu guardei aquilo e continuamos na nossa tarefa. Lá pela 5ª casa, uma senhora disse, eu vi a dona fulana te chamando. Olha, Quincas, aquela é a melhor pessoa que existe aqui no bairro. Se ela souber que nós estamos com a carência de alguma coisa, ela divide o pouco que tem conosco. Se ela souber que um de nós está enfermo, ela passa a noite inteira com a gente, se for preciso. Está observando que esta é a caridade citada por Emmanuel, quando vem lembrar Paulo, né? 1 Coríntios 13:4, que mostra para nós que a caridade não é invejosa. Que coisa boa, né? E ele diz mais, está no Evangelho, no capítulo de número 15, que fora da caridade não há salvação, esse capítulo. E Paulo, porque é famosa, né, aquela carta do Paulo também aos Coríntios, ainda, ele usa uma expressão que está no meio da sua fala, ainda que eu tenha fé, que transporte as montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. Já imaginaram isso? Você ter essa fé capaz de transportar no monte, mas se você não amar, não servir, não for caridoso, não for tolerante, deixar de ser orgulhoso, pensar no outro antes de pensar em si mesmo, imaginar que o outro é o seu degrau para a evolução, porque o Emmanuel nos diz isso numa agenda cristã. O outro é o nosso degrau para a nossa evolução. Então é tudo extraordinariamente elaborado pelos espíritos superiores com essa ideia de Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo é de uma nobreza tão grande e muitas vezes os espíritas esquecem de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é tornar um dogmatismo, mas é uma forma preciosa de nós abrandarmos os nossos corações. Porque a gente lembra que ser caridoso é ser benevolente, é ser indulgente, é ter força de perdoar, é ter coragem de pedir desculpa, é ser tão atencioso que você olha, por exemplo, para um familiar, para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para a mãe, e nota que ele está precisando do teu carinho. Você olha e fala, esse menino está precisando de um abraço. Mas é aquele abraço voltado pela ternura, pelo carinho espiritual, que também é muito bom. E ele diz aqui, né? Que coisa magnífica. Aí a gente vai lembrar
também está no capítulo de número 13, o óbolo da viúva. Doar a coisa porque quer colaborar. Nós, os espíritas, às vezes falamos assim: poxa, vou participar da sopa, porque aí, a hora que eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Por engano, não é isso não. Vou participar da sopa para mim ficar mais humilde. E lá na sopa, às vezes, você vai encontrar um cidadão que está precisando de um prato de sopa, mas que ainda é petulante nas suas ações e arrogante. Mas você sabe por quê? Porque ele era assim, em encarnação anterior, era proprietário, mandava, era o dono, e agora está numa situação subalterna, mas continua com essa ideia, continua sentindo a mesma força do poder que ele tinha anteriormente, poder ilusório, porque a gente vê, né? O que nós temos aqui na Terra, gente? Que também o Evangelho, no capítulo 16, fala para nós: se tudo que nós temos pode nos ser tirado sem o nosso consentimento, o que significa isso? Que nós não somos donos, nem mesmo dos nossos corpos. Correto? E às vezes você fala assim: o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha cidade, o meu centro. O meu centro, não é? E tantas outras coisas, porque nós ainda somos sumamente materialistas. Bom, eu não sei, Daniel, mas parece que eu passei do tempo aí, né? Estou exorbitando, né? Muito bem. Não, de maneira nenhuma, que quero ouvir os nossos Você está falando a mensagem que as pessoas precisam escutar. Eu acho que o grande sentido é isso, né? Levar a audiência, a quem chegar este material, exatamente aquilo que o coração faz. Não é por acaso. A gente sabe que você que está assistindo não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso juntos, não é verdade? E agora eu vou trazer também os comentários da nossa querida irmã Raquel. Irmã Raquel, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo. Gostaria também que você comentasse, trouxesse esse ponto de vista feminino também a respeito dessa lição de Emmanuel, sobre também a sua experiência, né, para que você possa também dizer para aqueles que estão nos escutando a importância do que é essa caridade que Paulo vem nos trazer, e Emmanuel desdobra com esse recado tão importante para a gente. Boa noite. Boa noite, meus amores. Eu acho muito bacana que na última frase ele fala que para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. E o que é ser irmão, né? Porque quando é da nossa família, a gente é muito benevolente, a gente entende tudo, a gente aceita tudo, né? E se a gente trazer hoje para os dias atuais, acaba que a gente julga demais, a gente questiona demais e não entende que o outro está fazendo o que ele dá conta, né? E que, por mais que ele faça e que não é tão melhor quanto a gente gostaria, ele está no caminho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, o capítulo 13, ele todo diz isso, né? A gente tem os infortúnios ocultos, onde uma senhora vai com a filha ajudando aos necessitados e ela não tem nome. Ela vai com uma roupa muito simples para que ninguém conheça e que quando ela é descoberta, ela pede que não diga, né? Para que ninguém saiba do que é, né? Ou seja, o Cristo, toda a sua trajetória aqui no planeta, ele sempre pediu que a gente cuidasse, né? Ah, sua mãe e o seu pai estão aqui. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Então, quem é os nossos irmãos? E o nosso irmão, a gente tem muita benevolência, a gente tem muita compaixão. E eu acho que a gente, o universo, assim, toda a espiritualidade, ela pede que a gente tenha mais compaixão. E eu levo uma coisa na minha vida, que eu entendo que todas as pessoas, eu imagino que elas são crianças. E a espiritualidade nos chama de criança o tempo todo, né? Eles veem a gente como crianças, num planeta, uma criança num processo evolutivo, e isso é muito legal,
Porque se a gente entende também que nós temos irmãos que são crianças, nossa, isso é muito mais fácil, porque a gente entende a limitação da criança, a gente entende o que o outro dá conta, né? E aí a gente consegue trazer esse amor, porque ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada será, nada adianta, né? E quando eu li esse capítulo, é muito legal que nesses tempos de isolamento social, a gente está podendo exercitar isso dentro das nossas casas, né? Com esses irmãos que são espíritos que a gente escolheu para vir e que a gente escolheu para poder trabalhar esse amor, né? A gente brinca que eles são os personagens, assim, né? Aquele personal especializado em trabalhar na gente o amor, porque ele cutuca naquela ferida que a gente tem que melhorar, eles nos dão a oportunidade de sermos muito melhores e a gente ama, a gente não consegue odiar, a gente não consegue não tratar, né? E o tempo todo Cristo nos diz isso em todas as obras. André Luiz mesmo nos relata isso muitas vezes na obra que ele fez com o Chico, que eu sou apaixonada, assim, que ele nos diz que tudo é um processo, tudo é válido, né? Às vezes o irmão ele não consegue fazer o tanto que ele gostaria, mas também está um começo, né? Assim, acho que nem todo mundo consegue tudo, né? E nesse atual momento, acho que as pessoas estão precisando entender um pouco as outras, né? Entender quem está numa situação de poder, para ele também não é tão fácil, e às vezes ele está no momento, como no óbolo da viúva, de jogar e de que as pessoas vejam o que ele está fazendo, né? E alguns outros estão como uma viúva, que dá realmente o que tem para poder entregar. E eu fiquei muito feliz com essa passagem, porque ela nos faz refletir muito nesse momento de hoje, ao qual o planeta nos deu uma parada e falou: vamos entrar para dentro de nós mesmos. Vamos olhar para o irmão que está dentro da nossa casa, porque a gente parou de olhar para os nossos, né? Com tanto trabalho, tecnologia, você vai para ali, vai para cá, às vezes você passa por um irmão, você nem vê. A gente passou a não ver as pessoas, a não ver os nossos irmãos verdadeiros, né? E eu acho que vem essa reflexão, assim, da gente parar, respirar, olhar para dentro e olhar para o próximo, né? O Chico, ele sempre cuidou, sem muito se preocupar com ele ou com o que viria, né? Ele sempre foi fazendo amor. Os meninos chegavam para estudar com ele no catecismo, ele vinha, não tinha como dar lanche, ele falava: Senhor, me socorre, e o Senhor socorria, e aí apareciam as irmãs e tudo se resolvia, né? E é lindo isso, assim. A gente só tem que agradecer a oportunidade de poder estar no Brasil nessa época e de poder ter consciência da doutrina espírita e de todo o ensinamento que eles nos dão em diversos livros, né? Que é maravilhoso. E é isso. Maravilha, maravilha, minha irmã. Então, A sua fala me lembrou uma frase que é designada, né? A William Shea diz o seguinte: só porque alguém não o ama do jeito que você quer, que essa pessoa não o ame com tudo que tem. Então, quer dizer, isso é muito bonito, né? E aquela questão, assim, muitas vezes a gente quer que as pessoas nos amem do jeito que a gente quer, né? E não é isso, e não é o propósito, né? Que a doutrina vem nos ensinar, que Jesus vem nos ensinar. Ele nos chama para ver algo muito maior. E foi muito interessante que os comentários estão exatamente trabalhando, né? Destacando este valor que às vezes que é o valor escondido, o verdadeiro valor que Emmanuel vem nos revelar nesse texto. Mas vamos agora também ao comentário do nosso querido irmão Herbert, que tem um material vasto agora, Herbert. Você ficou pensando muita coisa, que eu fiquei olhando para você balançava a cabeça, e é isso mesmo, e tudo. O que despertou aí no seu coração? Não, é o seguinte, todo mundo resumiu, tá, já a essência da lição, mas desde a primeira frase, quando foi lida a primeira frase, a primeira coisa que me veio em mente foi o óbolo da viúva, a questão do óbolo da viúva. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. De cara, imaginei, né? Jesus, na passagem lá do óbolo, sentado em frente
Hoje não existe mais, né, o gasofilácio, né, que é aquele cofrinho lá da igreja que punha antigamente para o pessoal depositar o dinheiro, e que várias pessoas chegavam e colocavam as pataconas, né, aquelas moedonas de prata, pá, pá, faziam barulho, e para mostrar o quê? Imponência, vaidade, né? O orgulho, né? Aquele poder exacerbado que eles tinham. E em compensação veio a viúva do local lá, que era extremamente pobre, não tinha praticamente nada, e ela deposita lá, como nosso irmão Quincas falou, sobre as 2 colheres de açúcar. Isso me veio assim, outra vez a passagem da viúva. O que ela deposita? 2 moedas. 2 moedas. Agora, isso, para a gente, para nós humanos, junto com essa questão lá, dos valores materiais, isso é insignificante, não tem valor nenhum. Mas para Deus, essas 2 moedas têm um valor extremamente superior às 2 pataconas de dinheiro, de moeda, né? Que o pessoal depositava lá. Por quê? Porque foi dado com amor, foi doado com carinho, foi doado com vontade de auxiliar, com aquele sentimento de fazer o bem. Ela queria ajudar as pessoas que ela julgava que eram mais necessitadas do que ela. Então, isso é que é bonito. É aquela vontade de fazer o outro feliz. E que coisa melhor, né? Mesmo que a gente não tenha nada no momento, poder ajudar um outro que sofre, ou que está por uma situação, passando por uma situação mais sofrida que a gente poder colaborar um pouquinho, não só financeiramente, mas não só materialmente, mas com palavra, com abraço, com carinho, né? Quantas e quantas vezes a pessoa precisa disso e a gente perde essa oportunidade de fazer a caridade, de ajudar o próximo. E isso sim é que é a verdadeira caridade. Isso sim é que é se tornar irmão, né, um do outro. É o que a gente chama, e Jesus considera a gente como irmãos nesse aspecto, né? Quando a gente deixa de lado essa questão da soberba, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e vai trabalhar em prol dessa jornada, né, cristã, em prol dos ensinamentos de Cristo, com humildade, com simplicidade, né? Aí a gente faz essa pessoa feliz. Agora, quantas e quantas vezes também, a, a- como é que se diz? Como é que a gente pode chamar? Eu vou falar como má educação, medo ou outras situações também nos levam a fazer atos que a gente considera caridade. Quantas e quantas vezes a gente ajuda alguém ou dá uma esmola para ficar livre do incômodo, para ficar livre do pedinte. Nos pede alguma coisa na rua, no carro, tá? Nossa, pega essa moedinha aí, dá e fecha a janela para ele ir embora logo e não me incomodar mais. Isso é caridade? Isso tem valor moral, né? Isso tem valor para Deus? É uma caridade cristã? Não é, não tem valor nenhum. É um ato simbólico. É uma caridade, vamos dizer, simbólica. Um ato feito para se ver livre de uma situação qualquer, né? Agora, só podemos nos considerarmos mesmo irmãos a partir do momento em que a gente trabalha, em que a gente faça um pelo outro com amor,
com instinto e sentimento de ver o outro feliz. Que a gente fica feliz. Quem que não fica feliz em doar uma peça de roupa para uma pessoa que não tem nenhuma? Uma pessoa que está com uma camisa extremamente rasgada, acabada e tal, você pega uma camisa sua, né, que não tá, para você não vale mais nada, você passa essa camisa para frente, a pessoa fica toda sorridente. Época de frio está chegando, não tem quantas e quantas pessoas na rua. Você passa, doa um cobertor para a família que mora ali no Mineirão, debaixo de uma marquise, alguma coisa assim, e a pessoa fica extremamente gratificada, sorri até a alma. Você sente a vibração no peito, isso eleva. Você sente que a vibração é forte. Isso sim é se tornar irmão. Isso sim é a verdadeira caridade, é fazer o bem com amor, né? É essa a minha observação, a minha consideração. Maravilha, maravilha. Frente a tudo que foi dito, Gustavo, depois que você fez a leitura, apresentou as primeiras considerações, o que você traz de síntese para a gente nesse estudo? Ô, Daniel, enquanto os amigos falavam, eu refleti aqui acerca da história que nos é trazida pelo André Luiz no livro Libertação, principalmente sobre o ângulo do irmão Gúbio e do então perseguidor Saldanha. O Saldanha, ele tem uma transformação que nos emociona na obra, fruto de um trabalho de perseverança e de um trabalho cristão muito forte feito pelo Gúbio, que é o coordenador que está junto do André Luiz na narrativa desse romance. E o Saldanha, nós temos informações confiáveis de que o Saldanha hoje é um trabalhador dedicado aqui do Grupo Oriente, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então, eu acho muito bacana essa história e eu convido vocês, eu convido você que nos ouve da internet a conhecer o livro Libertação, conhecer a história do Gúbio, da Margarida, do Saldanha, do Gregório, da Dona Margarida. Vai ser tenho certeza, um livro de muitos ensinamentos. Maravilha, maravilha. Fica aí uma dica de leitura para essa época em que estamos mais em casa, livro Libertação. Você encontra com ele, até ele em PDF na internet. Se você procurar lá no Google, você vai achar para que você possa ler. Bom, gente, nós estamos aqui já com 50 minutos de programa, por isso que eu não vou fazer uma rodada perguntando para todo mundo, mas gostaria de deixar aberto aqui. Alguém gostaria de fazer um comentário a mais? Bom, já que ninguém... Ô, Daniel, eu gostaria, só que é difícil destravar o microfone. Eu, na verdade, tenho uma dica. Eu acho que é a coleção, né, do André Luiz no Mundo Maior, que começa com o Nosso Lar, né, Obreiros da Vida, Nosso Lar, Missionários, Obreiros, enfim. Tem uma página no YouTube que chama O Espírito da Letra. E quem faz ela é o André Luiz, e ele estuda capítulo por capítulo. Então é muito bacana, gente, assim. O Haroldo Dutra Dias também, ele faz estudos maravilhosos. No Instagram a gente tem o Haroldo, tem a Casa do Caminho com o Divaldo. Então, assim, nesses tempos a gente tem muito material na internet. E quem quiser estudar o Espírito da Letra é ótimo. Estuda essa obra do André Luiz, que eu acho maravilhosa. Esclareceu muito, assim, para mim entender até qual que é o sentido que a gente vem, né, dos familiares, do planeta, do bairro, da rua, na nossa situação atual, né? E é maravilhoso, é só uma dica. Maravilha, fica aí mais uma dica de leitura. Quincas Ebert, mais algum comentário? Ok, então
O Quincas está com o microfone desligado, se precisar fazer algum comentário, Quincas, é só ligar o microfone, fica do lado da câmera. Clica na tela que vai aparecer aí o microfone, é só clicar em cima dele. Opa, eu acho que não deu muito certo. Herbert, então... Então, maravilha. Então, Gustavo, microfone. É que o senhor Veloso está querendo falar, o microfone está bem do lado da câmera. É só o senhor clicar nele. Dá um clique na tela para aparecer o microfone. O senhor dá um clique na tela, o microfone aparece. Aí, agora deu certo. Agora, reativou. Aí, agora deu certo. Eu só queria lembrar, primeiro, mais uma vez, agradecer você, Daniel, pela oportunidade e lembrar de um detalhe que você perguntou: como fazer para a gente realmente criar resistência para a prática do bem? Foi mais ou menos assim. E eu me empolguei com a outra conversa e não falei nada. Vou falar rapidinho, tá? Gente, estudem a questão de número 909 do Livro dos Espíritos. Certo? Nós podemos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Eu estou falando de acordo com as minhas emoções, né? E lá responde que sim, e às vezes por fracos esforços. O que nos falta é boa vontade. Correto? É só isso que eu queria acrescentar e agradecer a todos vocês e dizer que vocês formam um quarteto muito simpático. Obrigado. Ficou mais bonito com o senhor com a gente. Tá bom? E sempre convidado. Todos os dias a gente está fazendo aqui, né, essa transmissão ao vivo às 19 horas. Inclusive, a gente fala para o pessoal do Facebook. Depois a gente vai postar esse material novamente. A gente está transmitindo ao vivo. A gente sabe que a qualidade não fica tão boa, mas a gente está gravando também. E aí depois a gente consegue lançar novamente com a imagem muito melhor, com o som também, para que todos possam acompanhar. Que o objetivo é isso, a gente também gerar esse conteúdo. Pessoal, meninos, agradecemos mais uma vez a participação de todos e amanhã a gente está de volta, né? Amanhã, inclusive, é Sexta-feira Santa, né? O dia em que a gente lembra o momento em que Jesus deu o maior exemplo de amor. Vamos falar sobre Jesus amanhã, né? Como a gente combinou na semana passada. E, Quincas, você é sempre muito bem-vindo, Raquel, sempre muito bem-vinda também, tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Foi um prazer, Quincas. Já conheço o Marival há um tempo, foi bom te conhecer, Raquel também. Obrigada, meus amores. Gratidão. A gente, né? Um abraço para você. Sim. Maravilha. Herbert, você faz a prece final para a gente encerrar? Faço sim. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso amigo e também nosso irmão, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e pela intuição, pelo amparo que recebemos da espiritualidade superior durante esses momentos. E como sempre pedimos, Senhor, que estejamos sempre amparados e intuídos para o bem, através de seus anjos, através de nossos amigos espirituais, que possamos cada vez mais nos sentir entusiasmados, animados, a aprofundar, a conhecer um pouquinho, a cada dia, da profundidade dos seus ensinamentos e da sua doutrina. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que assim seja. E assim a gente encerra o nosso estudo. Muito obrigado, você, pela audiência. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite a todos. Tchau, gente.
Boa noite.